Bom dia, nono ano, nossa segunda aula de História, nessa quinta semana do mês de setembro, encerrando mais um mês. E vamos iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na aula anterior, página 36 do nosso livro didático, onde nós tínhamos ali alguns questionamentos sobre o chamado milagre econômico, ocorrido no governo do terceiro general do regime militar, o Médici. Então, sobre esse chamado milagre econômico, teríamos ali as perguntinhas. Vou deixar aqui o texto na tela, porque também estou aqui em mãos com o livro físico. Acredito que vocês também devam estar. E vamos deixar projetado aqui o texto do qual seguem as perguntinhas na página 37. Primeira pergunta, no que diz respeito a renda dos trabalhadores, é possível afirmar que aumentou ou diminuiu? Diminuiu, conforme nós vemos aqui na segunda linha do segundo parágrafo, caíra para um índice de 39 no ano de 73, bem ali no meio do regime ou do governo de Médici. Segunda pergunta, de que forma essa política econômica afetou a classe média? Podemos dizer que afetou favorecendo as classes de renda alta e média, conforme nós lemos na terceira linha do primeiro parágrafo. Terceira pergunta, pode-se afirmar que a ditadura civil-militar contribuiu para o processo de concentração de renda do Brasil atual? Justifique. Sim. A primeira linha do segundo parágrafo nos diz que essa concentração de renda ela foi acentuada. Se ela já vinha acontecendo, ela alcança aí um índice grande, um destaque maior, ela é acentuada nesse período do regime militar. Feita a correção, podemos dar continuidade na esperança de nessa aula concluirmos esse capítulo 11 sobre esse assunto do regime militar. Algumas informações nessa página 37 que não são novidade para vocês. Os atos institucionais eram medidas ilegais implementadas que davam respaldo político para as ações dos militares, já que a Constituição não previa. Então, para poder embasar, para ter uma base, um fundamento de tomar aquela decisão, se decretavam os chamados atos institucionais. Vocês já sabem que o mais famoso deles foi o AI-5, é o que essa página 37 retoma, relembrando para a gente, que instituía abertamente a censura, o controle sobre as mídias, sobre tudo aquilo que era propaganda ou que servia de mídia, de divulgação, até nos meios artísticos e, sobretudo, nos programas televisivos, jornais, inclusive a própria arte. Apesar desse controle, dessa censura, dessa repressão às artes e à liberdade de expressão, tivemos aí pessoas, sobretudo no campo da arte, que se destacaram na luta contra essa censura. E aí o segundo parágrafo vai mencionar para a gente dois cantores dessa época que usavam da sua arte, da música, para criticar o regime e a censura imposta, que é o Chico Buarque e o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré tem aquela famosa música Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz agora, não espera acontecer. A música cujo título é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Ao mesmo tempo que surgia, diz o segundo parágrafo, uma arte de contestação para criticar a censura e a opressão imposta, surgia também um modo de arte do lado oposto, um lado chamado neutro. Pessoas que cantavam o romantismo, a vida de festa, de diversão, com essas temáticas voltadas a isso, que foi o chamado movimento da Jovem Guarda, que vai se destacar cantores da atualidade, como Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos, que ainda fazem sucesso atualmente. Esses são nomes conhecidos, mas tem outros também, se a gente for pesquisar. Os integrantes desse movimento, que cantavam o romantismo, a vida jovem, de festas e tudo mais, da Jovem Guarda, eles eram criticados por aquele ramo da música que utilizava da música para protesto. Criticavam esses da Jovem Guarda pela sua apatia ou pelo seu não engajamento
político, consideravam-os alienados. E aí você vê imagens da época, tanto de um movimento quanto do outro, tanto da Jovem Guarda, como também dessas canções de protesto na primeira imagem. No cinema, nós tínhamos ali uma produção de arte também voltada para os problemas que o Brasil enfrentava, e no teatro também, sendo que o cinema fazia-se produções que procuravam destacar os problemas mais do interior do país, e já no teatro nós tínhamos peças que difundiam ou que espalhavam, passavam a mensagem dos problemas urbanos. Na página 38 nós temos aí mencionando para nós algo marcante ao fim dessas ditaduras que não só o Brasil sofreu, né? Que são as chamadas comissões de verdade. Comissões de verdade, ou as comissões da verdade, são órgãos, em geral, ou por ONGs, ou por partidos políticos, ou em alguns casos até pelo próprio governo, que procuram apurar os crimes que ficaram encobertos após esses regimes, essas ditaduras. Então nós tivemos, por exemplo, comissões dessas na Argentina, na Uganda, no Sri Lanka, no Haiti, no Equador, na Guatemala, na África do Sul, no Chile e no Peru. Independente de como essas comissões são formadas, como eu disse, se são por partidos, se são por ONGs ou se é pelo próprio governo, o objetivo é o mesmo: não permitir que essa amnésia, que esse esquecimento das maldades perpetuadas durante essas ditaduras caiam no esquecimento. Como essas comissões trabalham, arrecadando depoimentos, procurando reconstruir o cenário passado, esclarecendo questões que não foram tão claras ou que ficaram esquecidas, sempre dando, diz o penúltimo parágrafo, ênfase na vítima. Então seria a ótica daqueles que sofreram durante essa ditadura, depoimentos, sumiços, violências perpetradas, pessoas que morreram no regime, sempre trazer à tona essa violência que não fique esquecida, para que as pessoas não esqueçam desse negro passado. E podem até, em alguns casos, diz o último parágrafo, dependendo da liberdade dada ali naquele país, recomendar julgamentos ou exigir também para essas pessoas que foram expulsas nas ditaduras a anistia, o perdão, que é o perdão político. Nós já mencionamos em aulas passadas. Então tem algumas perguntinhas aí nessa página 38 que a gente já mencionou sobre elas, né? Primeira pergunta: quais são os países? Você tem ali, pode responder, dar uma pausa no vídeo e preencher. A partir da segunda linha você tem os países onde tivemos essas comissões da verdade. Segunda pergunta: de acordo com o texto, por que essas comissões são formadas? Também a resposta está ali na quinta linha. Você pode pausar o vídeo e responder a segunda questão. Terceira pergunta: como o trabalho é realizado por esses órgãos e como beneficia as sociedades em que esses órgãos são estabelecidos? Também a resposta está aqui a partir da sexta linha. Você pode pausar o vídeo e completar para não deixar o seu livro didático em branco. E também no Brasil nós tivemos essa chamada Comissão da Verdade. Ela surge ali no governo anterior da presidente Dilma Rousseff. Ela foi quem tomou essa iniciativa de estabelecer no Brasil, para apurar os crimes da ditadura no Brasil, a Comissão da Verdade aqui em nosso país. Seria uma pesquisa proposta na página 39. Como não estamos presencialmente em sala, vamos pular essa pesquisa. Por fim, chegamos aí aos dois últimos generais do regime militar, o Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo. Então, já no penúltimo, no general Geisel, ele percebeu os sinais de esgotamento, de insatisfação por parte da população com a presença dos militares à frente do Brasil. De modo que ele vai ser marcado por medidas de aberturas liberalizantes, redemocráticas, mas também algumas medidas autoritárias. Tivemos aí no segundo parágrafo a morte de duas importantes pessoas, que é o operário Manuel Fiel Filho, e o mais famoso deles foi o Vladimir Herzog, um jornalista da época que, infelizmente, depois de preso, surge aí nos jornais essa foto dele morto na prisão. A versão oficial do governo foi que ele haveria se suicidado,
No entanto, a população não aceitou e tomou essa foto aí como sendo morto pelo regime. Mesmo com toda a repressão, o movimento de oposição aos militares, lembra-se lá que os atos institucionais estabeleceram somente dois partidos, o Arena, que era dos militares, e a oposição, que era o MDB. Então, mesmo com toda a oposição, o MDB continuava atuando, conseguiu eleger 1/3 dos senadores, e para impedir mais vitórias nas urnas, ou mesmo que de maneira indireta, você tem nesse terceiro parágrafo algumas medidas que os militares tomaram, como a Lei Falcão e o chamado Pacote de Abril. Eram medidas assim para tentar desviar ou uma espécie de atalho de conseguir ainda mantendo esse controle político nos bastidores. Por último, o último general militar, foi até uma redundância agora, né? O último general do regime militar, o Figueiredo, ele assume aí no ano de 79, com a promessa de dar continuidade cada vez mais a essa abertura política, levando o Brasil do fim do controle da ditadura na mão dos militares para voltar ao processo de democracia. Então, ele promete dar essa continuidade ao processo de abertura política. Ele aprova a lei de anistia, que, como já acabamos de lembrar, é o perdão político. No entanto, essa anistia teve um duplo papel, né, uma via de mão dupla, porque ela beneficiou tanto aqueles que foram expulsos na época da ditadura, mas também perdoa aqueles que foram acusados de cometerem crimes em nome do governo. Então perdoou a ambos. E também no governo do Figueiredo, o último general do regime, nós tivemos a reforma partidária. Não havia mais dois partidos, mas passaram a existir vários outros partidos, muitos dos quais conhecemos até hoje, citados lá nessas duas primeiras linhas da página 40. No entanto, é no governo de Figueiredo que a crise, que já vinha sendo acentuada, né? Nós falamos na aula passada do milagre econômico, mas depois aquela curva de euforia vai declinando. Então, a crise, com a queda de investimentos, queda da produção, tudo isso vai diminuindo, o desemprego, a inflação em alta, tudo isso vai pressionar a saída do último militar no poder, o Figueiredo. No ano de 1983, portanto, 2 anos antes de acabar o regime militar, esse deputado já havia proposto uma emenda, a emenda Dante de Oliveira. Gravem bem essa palavrinha, porque talvez vocês irão precisar delas nas provas do IFPS, sempre vem questão sobre a emenda Dante de Oliveira. Ele propõe 2 anos antes, lança essa proposta de as próximas eleições já serem diretas, daí você vê na imagem o pedido, né, de direta já. No entanto, a sua proposta, a emenda Dante de Oliveira, ela é rejeitada, de modo que as próximas eleições ainda serão indiretas, escolhidas só pelo Congresso, só pelos deputados e senadores. No entanto, a oposição não ganha. Em contrapartida, mesmo sendo indireta, mesmo a oposição não ganhando, nós tivemos ali um marco, né? Então, a presença de Figueiredo foi justamente o início dessa redemocratização, porque depois dele, o próximo presidente, apesar das eleições não terem sido diretas, mas o próximo presidente já não foi mais um militar. Foi eleito Tancredo Neves, era um civil, uma pessoa comum, mas, apesar da vitória, dias antes da posse, ele falece no hospital por complicações médicas, de modo que o seu vice assume. É o famoso José Sarney, que está vivo até hoje, é senador pelo estado do Maranhão. Questões indígenas e afro-brasileiras. Você deve ter percebido que ao longo desse material do 9º ano, sempre a última temática de cada capítulo são as questões dos índios e da população afrodescendente. Ele vai dizer para a gente que se em governos anteriores, como a gente já estudou, de Getúlio Vargas e depois de Getúlio, populismo, se tinha assim alguma menção, se mencionava, se procurava se fazer algo em favor das comunidades indígenas, isso foi totalmente esquecido durante a época da ditadura. Embora, vai nos dizer esse restante da página 40, que foi na época da ditadura que surgiu aí a famosa FUNAI, né? No entanto, o terceiro parágrafo nos diz que, mesmo com o surgimento desse órgão, a violência contra os indígenas ainda aconteceu.
E ele cita aí no terceiro parágrafo a comunidade indígena Aimiri Atruari, lá no norte do país, que foi devastada. Em 10 anos, contava com cerca de 3 mil índios, e apenas em 10 anos caiu de 3 mil para 332 indígenas. Né? 10% apenas restou. Isso por interesses de construção da BR, vai mencionar esse terceiro parágrafo. No entanto, os índios continuam se organizando através de ONGs, da Ordem dos Advogados, representantes, lideranças de igrejas, e vão se organizando em assembleias, vão criar em 1980 a União das Nações Indígenas, para ter uma voz própria, já que a FUNAI só servia aos interesses do governo, não protegia aos índios. Iniciativas que não foram apoiadas, diz aí o penúltimo parágrafo. Tivemos um chamado relatório Figueiredo, que denunciava essa violência contra os indígenas. Documento esse que foi perdido, só veio a público em 2013. Na época, dizem que se perdeu num incêndio. Isso em se tratando dos indígenas. Em se tratando dos negros, nós temos ali em 1978, diz o segundo parágrafo, a criação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, sempre nessa ideia de valorizar a população afrodescendente, uma vez que após o fim da ditadura, a redemocratização que nós tivemos aí no ano de 1980, aliás, em 1889, após a proclamação da República, né, esse marco aí da história do Brasil, o termo quilombo, ele sumiu dos documentos oficiais dos governos. E é muito interessante essa janelinha verde, porque vai nos dar uma nova visão do que é o quilombo. O quilombo não é apenas, ou muito menos seria isso, um espaço de produção econômica, de sobrevivência financeira das comunidades afrodescendentes. É mais um espaço de manter viva a sua identidade e a sua cultura do que mesmo o seu espaço de sobrevivência e extrair alguma riqueza daqueles lugares. Uma coisa muito interessante que aparece nessa janelinha verde é dizer que muitas das vezes esses quilombos, essas comunidades quilombolas, a terra nem sequer é fértil, mas eles querem ter direito àquela terra somente para ter um lugar de poder viverem a sua cultura, a sua identidade. Durante o período ditatorial, nos diz o último parágrafo, tivemos a luta de afirmação, como nós já mencionamos nos parágrafos anteriores, a luta das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas que foram perseguidos, terras invadidas, suas demandas, suas reclamações ignoradas. E em 1980, nós tivemos o fortalecimento dessas lutas desses dois grupos. Assim nós concluímos o capítulo 11 sobre o regime militar. Para casa, vocês respondem à página 42 do livro didático, essas questões referentes ao regime militar. E aí, segunda-feira, nós fazemos a correção da página 42 do livro didático e iniciamos um novo assunto muito interessante sobre a luta pela independência na África e na Ásia. Abençoado restante de semana.